Imagine essa situação. Você dedica a sua vida. Você muda o rumo da sua história. Não só isso, você conta para todos os seus parentes, amigos, mulheres. Avisa a sua mulher, despede da sogra, despede dos seus familiares. Nós vamos agora atrás de uma ideia, de alguém, de uma pessoa que realmente nós descobrimos que era tudo aquilo que a gente esperava. Alguém que vai dar a Israel o título que tanto Israel esperava. Alguém que vai sentar no trono de Davi. Alguém que vai reinar sobre os judeus. E aquelas pessoas se movimentam de tal forma que viram não só acompanhante, mas se transformam em discípulos dessa pessoa. E se transformam em discípulos e começam a observar movimentações, observar milagres, observar transformação, por onde esse homem passava. E com o tempo, depois de alguns anos de ministério, esse homem morre. E a morte desse homem não significava apenas uma morte de um ser humano qualquer que completa o ciclo natural da vida. Não, a morte desse homem significava a morte de uma ideia, a morte de uma confiança mais profunda, a morte de uma esperança que eles tinham, que alguém ia sentar no trono de Davi e ia tomar o lugar que os romanos ocupavam. E quando esse homem morre, a frustração é muito grande. Essa história que eu estou contando está na Bíblia Sagrada, e relatado no livro de Lucas 24 e no versículo 13, que 2 homens, após a morte de Jesus, eles saem de Jerusalém e vai para uma cidade chamada Emaús. E nesse caminho eles vão conversando. E vão conversando acerca do que tinha acontecido. E no meio dessa conversa aparece um terceiro homem. E chega e pergunta para eles assim: sobre o que vocês contam? E aí eles começam a falar para esse homem, esse viajante, perguntando: cara, quem é você? Que está todo mundo sabendo. Toda Jerusalém sabe que morreu. E aí começa a contar que era o Cristo, o prometido, o Messias. E que ele veio para libertar a Jerusalém, veio para libertar o seu povo e foi morto. E Jesus começa a parar do lado deles e ouvir essa história. E Jesus vai ouvindo, e eles vão desabafando para Jesus. E aí falou: ó, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas de nossas mulheres, entre nós, deram até um susto, foram de manhã bem cedo no sepulcro e lá não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aí Jesus disse para eles assim: como vocês custam a entender o que os profetas falaram? Jesus falou: olha, desde os profetas, desde Elias, desde Moisés, está sendo falado que ele viria, morreria e no 3º dia há de ressuscitar. Eu quero te levar a pensar numa reflexão que eu li, que fala sobre as notícias que nos motivam. Muitas vezes a gente está vivendo num dia ruim, motivado por notícia que a gente ouviu, mas essas notícias já não existem mais, essa notícia é velha. Eles estavam tristes, desamparados, chorando, abandonando tudo, voltando para trás, indo embora do propósito. Por quê? Porque eles estavam crendo em uma notícia que já não valia mais. E qual notícia era essa? Que Jesus tinha morrido. Mas eles não se ligaram, eles não creram, eles não confiavam em Jesus, porque se eles confiassem em Jesus, eles estariam preparados que no 3º dia Jesus tinha falado. Porque eu, Levi, eu não consigo curar minhas gripes, mas eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus curar leprosos,
eles viram Jesus curar doentes, eles viram Jesus transformar água em vinho, eles viram Jesus fazer todas essas coisas, tudo diante deles. E eles não perceberam que só faltava uma coisa, que era a ressurreição de Cristo. E por isso ele estava triste, mas mesmo assim, Jesus não chegou recriminando, Jesus escutou eles e ouviu eles falar. E a gente precisa entender que muitas das vezes o nosso falar nos cura. Não é isso que fazemos nos nossos psicólogos? Quando nós vamos lá, a gente fala. E Jesus há muito tempo fala, o que está no seu coração? O que aconteceu? O que está te fazendo ter esse comportamento? O que está te fazendo você ter esse sentimento? E os discípulos falam. E ele fala. Aí, para resumir a história, no final do caminho, de repente, eles entram na casa e esse ser desaparece. E um olha para o outro e fala assim, porventura não ardia o seu coração quando ele falava? E aí que eles perceberam que era Jesus. Se você parar para pensar, eles não viram, ou sentiram, ou reconheceram Jesus pelos feitos, pelas obras. Não, eles reconheceram Jesus pela presença. Pela presença. Eles reconheceram Jesus pelo modo que Jesus falava. Muitas vezes Jesus fala com a gente e a gente não reconhece, porque a gente não teve intimidade. Mas a palavra que eu quero deixar para você hoje, no seu coração, qual a notícia que está motivando a sua tristeza? Qual a notícia que está motivando você voltar para o caminho, voltar para de onde você saiu? Porque provavelmente essa notícia já é uma notícia velha. Eu quero dizer, Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Creia nisso. As notícias que te motivam provavelmente já são notícias velhas. Eu quero te dar uma boa nova hoje. Jesus ressuscitou dos mortos e Ele está vivo e Ele vai te ajudar, tá bom? Fique com essa palavra, fique nessa fé e eu peço para você, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima.